E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Hoje estou aqui com a Fernandinha e estamos aqui para falar de um tema que a galera sempre gosta, né? Que é o versus, é um contra o outro. Hoje é para a galera sair aqui da gravação brigada um com o outro, né? Vamos falar de Flutter versus React Native. Para isso, estamos aqui com um time de especialistas e quero que cada um se apresente aí e diga o time do coração aí também. Eu já adianto que não vou ficar em cima do muro, eu sou time Flutter, mas posso virar a casaca aí se me convencerem. Então, estamos aqui com o Guilherme. Opa, meu nome é Guilherme, tenho 4 anos de experiência como programador aí, 3 anos com Flutter, e já dá para ver que eu sou do time Flutter, então é isso. Estamos aí também com o Bruno, que antes do episódio que falou que ia brigar aí com todo mundo, né, Bruno? Com certeza. Eu vim aí foi para isso mesmo. Sair ex-amigos daqui. Eu sou do time Flutter também, mas tenho um conhecimento em React Native. E estou junto com o Lucas aí. Dependente de quem estiver ganhando, posso virar a casaca também. A linguagem boa é aquela que paga meus boletos. E estamos aqui com o Rafael também. Fala aí, Rafael. E aí, pessoal, eu não tenho favoritos, tá? Eu trabalho com React Native tem 3 anos, mas eu tô pronto para a briga, entendeu? Vou sair brigado com alguém aí. Vamos ver se é o time Flutter ou React Native, né? A situação tá ficando feia já pro React Native, nós nem começamos o episódio, né? Mas, então, queria começar aqui a conversa, né? Das comparações aí, né? Eu queria comentar primeiro que, pesquisando até sobre as diferenças, né, entre os dois e o que a gente vê em cada um, a gente vê muitos critérios de comparação, né, entre as linguagens, entre o que a gente pode fazer com elas, entre benchmarking de performance. Então, assim, tem várias maneiras de se comparar, né? Mas o que vocês acreditam aí que pesa mais na hora de fazer essa comparação e por que vocês chegam a dar preferência em uma em comparação com a outra? Que já é forte para mim com relação ao Flutter é a facilidade de depuração do código, né? Isso é um ganho gigante com relação ao React Native. Uma dor de cabeça danada. Eu acho que a comunidade Flutter tem crescido bastante ultimamente, então tem vários plugins que estão sendo criados que facilitam a utilização ali, né? O Flutter, fora esses aspectos aí, eu acho o hot reload ali do Flutter uma funcionalidade exímia. O React Native também tem isso, né? Mas eu acho o do Flutter menos problemático, mais sucinto, né? de não dar problema. Eu acho que esses são pontos que fazem eu puxar a casaca aí pro Flutter em vez do React Native. Legal você falar isso do negócio da comunidade, né? Eu estava dando uma olhada naquele Google Trends e quando eu pesquiso, né, Flutter e React Native, faço essa comparação, realmente o Flutter é a expressão, né, vamos colocar assim, mais buscada no Google nessa comparação, né? Então pode estar, inclusive, reiterando esse seu argumento de que a comunidade do Flutter talvez seja um pouco maior, né? Que a galera tem pesquisado mais sobre o Flutter no último ano, né, que eu estou falando, e no Brasil. Uhum. Tem até uma pesquisa também, eu tinha aberto aqui, tá aqui, ela é do Statista, né? Ela saiu em 21 de fevereiro de 2022. Ela indica os frameworks móveis, né, mais utilizados, que são cross-platform, né? Desde 2019 até 2021. E lá a gente vê uma crescente muito grande no Flutter, né? Em 2019, 42% das aplicações cross-platform eram em React Native, e em 2021 passou a 38%, né? E Flutter, em 2019 era só 30%, bem nenenzinho ali, e hoje em dia ela já senta no trono com 42%, então isso mostra que está sendo bem aceito pela comunidade de desenvolvimento. Mostra que o jogo virou. Exatamente, o jogo virou. Mas assim, o React Native, ele, acho que eu acho muito válido os pontos que o Bruno levantou,
também concordo, achei muito boa a parte de depuração e tudo mais. Até por ser um framework, né, comparado com o React Native, a gente tem que sempre lembrar que o React Native é uma biblioteca, né? A gente sempre vai buscar extensões, né? Então, eu quero fazer teste, então eu vou ter que escolher, eu quero o Jest, eu quero uma outra ferramenta, enfim. Então, isso também pesa muito na decisão, né? Porém, o React Native ele tem uma outra facilidade, assim, mercadológica muito grande em comparação com o Flutter, sabe? Primeiro, a comunidade, assim, a facilidade de você migrar de uma lib que é o React, né? Que já está presente na web, que é uma das grandes libs aí hoje na web. Então, assim, por mão de obra, acaba sendo muito mais fácil você transicionar um time de React Web para React Native, sabe? Então, eu sinto que isso é o que ajuda as empresas a decidir, sabe? Isso pesa muito também. E assim, a nível de desempenho, né? Por mais que hoje o React Native, né, perca para o Flutter, com as atualizações do React 18 e a nova versão do React Native, a gente teve a remoção ali do meio de campo ali que existe no React Native, né? Que adiciona um peso muito grande ali para a renderização e tudo mais. Então, eu sinto que o Flutter ele veio para também puxar um pouco o pé do React Native e fazer a galera melhorar, né? Melhorar o desempenho geral da biblioteca. Claro, não é nada melhor do que uma competição super saudável, né? Para melhorar, com certeza. Ajuda assim mesmo. Eu concordo com isso que você falou, Rafael. Eu acho que até para você encontrar profissional no mercado JavaScript é muito mais fácil o TypeScript do que Flutter, né? Mas eu acho que a curva de aprendizado do Flutter também ela é bem íngreme, né? Vamos colocar assim. Então, a pessoa consegue abstrair aquilo de uma forma muito, muito rápida, até com pouco conhecimento de móvel, né? Você controlar estados ali dentro da aplicação é muito simples e até o paradigma de reatividade é bem abstraído ali dentro para quem está trabalhando no Flutter. E eu acho que um ponto bom do Flutter que também pode estar melhorando esse crescimento dele no mercado é porque, querendo ou não, você tem que conhecer 3 tecnologias para você desenvolver no React, né? Tem que ser HTML, CSS e JavaScript. E dado que o Flutter você tem que saber apenas uma, né? Só o Dart. O Dart você desenvolve ali unicamente na linguagem. Então, isso pode ser um cenário, um fator que vai fazer o Flutter progredir com relação a essa área de mercado do React. Porque hoje em dia existem pessoas que querem ser focadas em móvel, né? E não no híbrido ali. Tá, beleza, eu sei móvel e também sei front, sei web, porque eu sei JavaScript, né? Então, veio com essa crescente aí também da comunidade, esse jogo também deve virar aí com o tempo. E você, Guilherme, o que você acha que são a principal vantagem aí do Flutter no seu caso? Então, eu concordo com o Bruno ali, grande parte do que ele falou. O Flutter realmente tem uma grande facilidade de aprendizagem e o que também chama atenção, do meu ponto de vista, é que grandes empresas vêm buscando um rápido desenvolvimento dos seus produtos e com o Flutter isso é muito fácil de ser desenvolvido. O Flutter também está entrando no mercado, não somente no mobile, como agora nas novas versões está tendo suporte para web e para desktop também. O Flutter está abrangendo vários dispositivos ali também, tentando sempre buscar o melhor desempenho possível. O Rafael tocou num ponto interessante a favor do React aí, né? Que talvez, se a gente for pegar todos os parâmetros que a gente tem para comparar, seja o que o React leve a maior vantagem, né? Que talvez seria uma vantagem ali de mercado, de contratação, e que já pulando para o final do episódio é o que vai definir a resposta como depende, né? Vai depender muito do contexto, de o que seu time sabe, o que seu time não sabe, né? Então, assim, o que eu acho interessante sobre isso aí, e complementando com o que o Bruno falou da curva de aprendizagem, é que se você tem um time que veio ali de um desenvolvimento de back-end, de Java, de C#, ou de orientação a objetos, e tem mais facilidade com esse lado,
a curva de aprendizagem ali para usar o Flutter às vezes vai ser muito mais simples, né? Agora, se você tem um time que veio do desenvolvimento de aplicações front-end ou de outras aplicações mobile, mais padrão, talvez seja mais jogo, mais negócio, né? Você tá utilizando o React. E também vale qual é a estratégia da empresa ali também, o que ela está buscando. Ela está buscando um rápido desenvolvimento do seu produto ali, eu recomendo o Flutter. Agora, se ela já tem uma equipe que conhece React, que vem de uma outra estrutura que já tem React ali, é interessante que ela vá para o React Native. Vai ser mais fácil para a galera entender como que vai funcionar o desenvolvimento do React Native do que Flutter, vai ser muito mais rápido. Ô, Gui, deixa eu entender um pouco melhor o que você está querendo dizer com esse rápido de desenvolvimento aí na empresa, que é um rápido desenvolvimento de software. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, com o rápido desenvolvimento do produto ali das empresas, é que o Flutter ele tem uma maior comunidade ali em cima dele, tem muitas pessoas que conseguem estar ajudando, no meu ponto de vista, eu vejo que ele tem um maior suporte do que o React Native. Ele tem mais coisas disponíveis para Flutter, para estarem sendo utilizadas, que estão praticamente prontas. E é só os desenvolvedores utilizarem isso. Entendi. Então, basicamente assim, né? Quando você está querendo dizer que se eu tenho dois times que não têm muito conhecimento nem de back nem de front, né? Ou seja, não trabalham muito com JavaScript, ou enfim, não tem tanto conhecimento ali de linguagens mais estruturadas, né? De linguagens mais orientadas a objetos, seria melhor olhar para o Flutter, né? Porque aí eu acho que tem um pouco disso também, que você está falando. Até, não sei vocês, galera, mas assim, eu, quando na minha universidade, né? Eu aprendi majoritariamente linguagem back-end. Eu, na verdade, assim, eu formei há muito tempo, né? Mas, assim, eu aprendi linguagens back-end na minha época, né? Era muito mais C, C++ e tal. Não sei como que tá hoje. Mas eu entendo isso que o Gui tá falando. Talvez, de início, né? Se a gente for, não sei nada, para onde eu vou? Talvez o Flutter seja mais fácil, nesse caso, né? Mas também outra coisa, Fernandinha, o Guilherme tocou num ponto interessante, que é os componentes nativos, né, do Flutter. Então, se você quer construir alguma funcionalidade, geralmente já vai ter algum componente nativo para reproduzir aquele comportamento. Enquanto que no React Native, ou você vai ter que fazer uma criação do componente do zero, ou se apoiar em bibliotecas de terceiros aí, né? Que talvez seja menos confiável, né? No Flutter a gente tem essa confiança maior, a não ser que o Rafael discorde aí, mas acho que é um ponto para o Flutter também. Não, que isso, não tem como discordar disso, mas assim, ao mesmo tempo, né, a liberdade, né, aquele quesito quase filosófico, né, a liberdade é um dilema, muita liberdade pode ser muito ruim, né, mas em outros casos pode ser muito bom. Então, o React Native te dá uma liberdade muito grande, te traz uma responsabilidade gigantesca, especialmente com o cliente, né, que você tem uma responsabilidade de não destruir o produto para o cliente, né, de não entregar o valor que o cliente espera. Mas ao mesmo tempo, às vezes o cliente quer uma coisa totalmente maluca que pode ser que o Flutter não comporte, sabe? Eu não consigo nem te dar um exemplo aqui específico, mas com certeza o Flutter ele tem essa liberdade maior, mas como eu disse, né, a liberdade maior é uma responsabilidade muito maior. Eu concordo muito com isso também. Eu vou voltar ali para o que o Lucas adiantou no final do Depende, né? Eu acho que tanto o Flutter quanto o React Native, eles funcionam perfeitamente como framework e biblioteca de plataforma. Então, depende muito do qual que é o intuito da sua aplicação, né? Vamos supor que sua aplicação é uma aplicação de listagem, né? Vou usar um exemplo aqui da experiência que eu tive, né? Que era uma aplicação de venda, né? Em que o usuário tinha que fazer vendas remotas, dado o período da pandemia. Então, é uma empresa que estava se adequando a esse cenário, né? E tinha algumas restrições, né, como distribuição, que não poderia estar na loja. Então,
a disposição era feita de forma interna, teve um processo que a gente teve que fazer um auto-update dentro do aplicativo, e ele se atualizava, né? Ele olhava se no servidor tinha uma versão mais recente do que a corrente, e se tinha, eu atualizava ele nativamente, assim, no Android, como se fosse um aplicativo de terceiro, e a todo momento eu gerava indents lá para o usuário tá alegando o que ele queria, né? O que ele deveria permitir. E na parte do iOS, a gente atualizou através de link, né? Que era um facilitador nosso. Então, o Flutter ele disponibilizou para a gente várias formas de fazer essa integração ali dentro, sem ter a necessidade específica de eu saber Swift para estar fazendo essa comunicação exclusiva com o iOS, ou de ter que saber Kotlin para ter que fazer a alteração dentro da parte nativa do Android, né? Então, isso trouxe esse ganho muito grande para a gente. Mas vamos supor que sua aplicação é uma listagem, né, que você vai clicar e fazer uma request, né, para um outra API. Vou usar um exemplo aqui meio esdrúxulo, meio chulo. Nesse caso, talvez sua equipe que já tem um conhecimento de React, seja muito mais fácil, de JavaScript, seja muito mais fácil converter para React Native. Mas se for uma aplicação mais futurista, em que as features futuras dela vai ter que ter integração com Bluetooth, talvez alguma integração com GPS, qualquer coisa desse tipo, né? Pode ser que a curva de aprendizado inicial, né, você demorar um tempo a mais para o seu time aprender o Flutter, traga um ganho muito maior do que no futuro esse projeto se iniciar com o React Native. Então, tem essas divergências, né? Então, acho que depende muito do intuito da sua aplicação. Eu acho interessante também um exemplo aqui de um cliente nosso, que eles tinham a necessidade de criar um design system para todas as aplicações deles. Eles já tinham uma aplicação em React Web e eles tinham algumas aplicações em React Native, né? Então, assim, o que eles fizeram foi pegar uma biblioteca para converter os componentes criados em React Native para o React Web, sabe? Então, assim, é mais um exemplo de como depende, né? Para o cliente foi excelente, porque eles não precisavam ficar gastando muito esforço fazendo componentes para o React Web e para o React Native, sabe? Conseguiram reaproveitar tudo baseado naquele design system que eles tinham. Então, é outro exemplo aí de como tudo depende. Ô, Rafa, mas o Flutter também não daria essa possibilidade? Já que nessas versões novas ele dá suporte para web? Então, eu acho que se fosse tudo o ambiente, né, desde do web até os aplicativos, o mobile, se fosse tudo em Flutter, eu acredito que sim. Mas hoje o Flutter, até o Guilherme pode dar o parecer dele aí para a gente, mas eu acho que o Flutter Web ainda é muito, muito embrionário, sabe? Eu acho que não tem tanto site assim, de grande referência que você fala, nossa, foi feito em Flutter, sabe? Então, eu posso dar uma referência de uma empresa grande, assim, que está utilizando o Flutter Web como design system. Eu trabalhei nessa empresa, que é a Quinta Andar. Aqui, todo o web da Quinta Andar e os aplicativos deles são feitos com design system em Flutter. Eu desenvolvi vários componentes do que vocês conseguem ver lá nos sites, foram bem customizados, a cada detalhe de sombra, clique, foi tudo controlado com o Flutter e pode ser utilizado já na nova versão do Flutter a partir da 3.0. O Flutter Web, que já está tendo suporte pela Google, se der algum problema, precisar de alguma coisa específica, joga lá no Google, acha um Stack Overflow que vai ter alguém resolvendo já o problema. Já tem suporte já. Legal isso que você falou, né? Então, assim, já temos empresas grandes utilizando, né? Mas você acha que quando você estava trabalhando nesse projeto, vocês tiveram que fazer uma migração, igual o exemplo que o Rafa deu, né? Que tipo assim, eu era um aplicativo e aí na hora que eu tive que fazer o web, eu tive que reaproveitar os componentes. Lá vocês também reaproveitavam os componentes e tinham, né, toda essa vantagem que o Rafa trouxe do React Native? Sim, a gente reutilizava, a gente criou um package, que é possível criar um package no Flutter, e esse package ser compartilhado com todos os outros projetos feitos em Flutter também. É só você
meio que exportar um pacote. E com esse pacote, você pode compartilhar com qualquer outro projeto dentro do Flutter. E é algo bem bacana de utilizar dentro do Flutter isso. É legal que já está mais estável do que a gente, né? É legal que já está mais estável do que imaginar que ele ainda está na versão embrionária, né? Eu queria passar por outros pontos aqui. Então, quando a gente vai pensar mais tecnicamente, assim, quanto às duas ferramentas, né? Em questão de arquitetura, por exemplo, ou em questão de renderização ali dos componentes, da maneira que foi construído, os dois, pelo que eu pesquisei, são muito semelhantes. Em questão de performance, né, qual que vai renderizar mais rápido, controle de estados, isso aí também acaba que são bem semelhantes, o Flutter pode até levar uma certa vantagem, né? Mas eu queria saber, nesse quesito aí, se vocês também veem algum diferencial aí de alguma das duas, ou algum ponto relevante, já que, se você for parar para pensar, né, na performance, assim, né, e como um todo, às vezes escolher uma das duas para você usar num projeto por conta da performance não é nenhum fator tão relevante, né? Quantos aplicativos aí de mercado hoje que a gente precisa ter uma super performance, né? Seria uma situação mais específica. Então, sobre a construção da arquitetura, né, essa parte mais técnica, vocês veem alguma vantagem específica para um dos lados? E talvez o Rafael aí, a opinião dele, já que o React está aparentemente perdendo, né, trazer algum ponto de vista nesse sentido. Acho que a nível de desempenho, de fato, eu infelizmente vou trazer más notícias que o React Native ainda perde. Mas assim, como eu falei, sabe, a partir da nova versão do React Native, a gente vai tirar tem um camarada no React Native que é a grande diferencial assim, em comparação com o Flutter, sabe? O que pesa mais o React Native em comparação ao Flutter, que é a bridge, né? Que é a ponte. O que ele faz? Basicamente, ele pega o seu código em JavaScript, transpila aquilo para um código nativo, ou seja, em Swift, ou seja, em Android, no Kotlin, o que for, e depois o Kotlin faz o acesso ao sistema operacional e compila aquilo para um código em C++, o que for. E o Flutter não tem isso, o Flutter não traz nada para o nativo e usa tudo depois. Então, assim, agora com o React Native, na versão 0.70, se não me engano, que está testável, tá, pessoal? Podem usar. A gente não tem mais esse meio de campo, a gente não vai mais transformar os componentes em componentes nativos e depois o nativo fazer o que tem que ser feito, né? Agora a gente consegue ter acesso direto, né? A gente não precisa mais da branch, da bridge. Então, assim, a gente está tendo assim, um ganho de desempenho assim, bem grande, em várias bibliotecas também, bibliotecas de acesso de memória local, né? Como o Async Storage, que é um similar ao local storage lá do web, né? Então, assim, a gente está tendo um ganho de desempenho gigantesco, sabe? E, assim, eu acho que vai ter muitos frutos aí, né? Que a gente vai colher aí ao longo do próximo ano, que eu acho que vai deixar essa questão aí, né? Se o Flutter é melhor que o React Native, mais difícil de ser solucionado, sabe? Hoje eu escolheria o Flutter em nível de desempenho, mas o React Native já está correndo atrás disso. Não fica tão para trás, né? Exato. Eu tenho uma pergunta, Rafael. Não sei se você consegue responder, já que você tem experiência com os dois lados. Eu sei que o Flutter, hoje em dia, ele tem colocar como um problema, né? Que é o tamanho do arquivo, né? Que ele gera. Se eu não me engano, eu acho que hoje em dia o mínimo é 4.7 megabytes, né? E eu acho que Kotlin e Java, se for olhar para o lado Android, fica em torno de 540, 550. Isso é um problema também no React Native? Ou não? Ou eles lidam bem com esse tamanho aí do arquivo? Hoje tem sido feito melhorias, né, para poder diminuir o tamanho do bundle ali e tudo mais, diminuir o tamanho do app ali quando você vai baixar nas lojas, né?
Isso tem sido feito melhorias e a cada nova versão aí do React Native as coisas melhoram, sabe? A gente fica mais próximo do nativo. As experiências que eu já tive, gerando através de outras ferramentas como o Expo, o Expo é uma ferramenta que meio que conduz o seu desenvolvimento no React Native, sabe? Ele é muito opinionado, então, assim, você tem coisas que você não consegue fazer usando o Expo. Então, o Expo em si, ele por ter uma carga muito grande de bibliotecas que já vem com ele ali, acaba que isso gera um bundle ali muito maior, sabe? Gera um tamanho de APK e IPA muito maior do que deveria ser, sabe? Então, assim, apps muito tranquilos que eu já fiz ficavam com 50 megas de tamanho, sabe? Mas isso também já foi melhorado, sabe? Então, tem sido feito melhoria, sabe? Eu acho que ainda ganha do Flutter nesse sentido, tamanho dos binários ali, mas eu acho que o Flutter deve conseguir acompanhar aí eventualmente. Quem sabe, né? Legal. Seria um empate. Desafio, hein? Mas esse fator, né, hoje, assim, ele já foi extremamente relevante, né, pelos nossos celulares e tal. Hoje, vocês acham que continua sendo relevante o tamanho dos aplicativos? Eu acho que sim, viu? Ainda tem... Eu mesmo, até pouco tempo atrás, eu tinha um Moto G com 8 GB de memória interna, sabe? Então, ainda é a realidade de muitos usuários, sabe? E aquela, de novo, né? Depende. Porque se você está rodando, por exemplo, na Europa, que a maioria das pessoas tem consegue ter, né, um iPhone aí com, sei lá, 1 tera de memória interna, não vai ser tão impactante você ter um app gigante no seu app, no seu celular, né? Agora, no Brasil, às vezes, se você quer um aplicativo que vai ter acesso a qualquer pessoa, você quer ter fazer um fornecimento mais democrático ali do seu aplicativo, você vai poder encontrar muita dificuldade, sabe? Se o seu app for muito grande. As pessoas olham e falam assim, nossa, eu vou gastar esse tudo de espaço num app de, sei lá, colorir foto, sabe? Então, uma complicado também. Sim. E às vezes a gente pensa em móvel só em celular, né? Mas tem muitos dispositivos hoje em dia que, vamos supor, o smartwatch, né? O smartwatch seu, ele não tem 128 GB de armazenamento, né? Então, esse cuidado é sempre importante se ter, e hoje em dia ainda é preocupante, né? Se for fazer essa comparação do híbrido pro nativo, né? É uma diferença gritante hoje em dia. É um ponto negativo para os dois nesse caso. O nativo, de fato, ele consegue, né, ter aplicativos bem menores. Né? Concordo totalmente com isso que você falou. Eu posso complementar ali o depende do Rafa. Eu tenho um exemplo, novamente, do quinto andar. Depende, assim, que eu digo. A estratégia que a empresa vai levar com os usuários. Quem vai ser as personas do usuário. E para o quinto andar, eles viram que espaço não era problema com os usuários que eles têm, com as personas que eles têm. O problema deles era facilidade de desenvolver um componente e eles preferem que essa facilidade seja mais rápida e não que o celular tenha bastante espaço. E por isso que vem essa depende, essa interrogação. E para o Flutter ali, o desempenho dele, o código do Dart, que que gera o compilado que chega próximo aos componentes do nativo. E ainda não é nativo, mas é muito próximo e bem parecido. E é isso, assim. Esse ponto, Guilherme, acho que ele é muito importante, né? A gente conhecer as personas dos produtos que a gente está desenvolvendo, né? A gente entender os nossos usuários, de fato, para conseguir criar aplicativos melhores, né? Se a gente simplesmente ignorar esse fato aí, poderia, inclusive, a gente poderia tomar decisões, né, baseado, gente, nossa, eu preciso aqui de sempre minimizar o tamanho do aplicativo, poderia até ir para soluções mais nativas, né, como a gente falou aqui, sendo que talvez não é isso o principal, né, talvez, como você falou, né, a persona aqui, ela não tem esse problema, né, ou, enfim, a gente até tem alguns episódios que a gente fala um pouco sobre persona e tudo mais aqui no Chaves. Eu acho que esse é um ponto extremamente relevante mesmo, que toda decisão que a gente vai fazer
né, de tecnologia, ela não pode estar totalmente desgarrada do objetivo do nosso negócio, né? Assim, a decisão tecnológica, ela não é simplesmente, eu vou fazer isso porque, né? Enfim. Não, com certeza. É o melhor, mas é o melhor por quê, né? Quais são os seus objetivos com aquilo? Isso é realmente a pergunta que assola ali o início dessa preparação. Afinal, né, no final das contas, se a sua preocupação for só com performance, né, ou só otimizar ali, você vai acabar escolhendo nativo. Então, tanto o React Native quanto o Flutter vão perder nesse caso. O Flutter ele teve uma atualização de renderização a 60 FPS, né, há um tempo atrás. Não lembro quanto foi, acho que foi 2020. Eu não sei, mas o React Native também dispõe disso hoje em dia? Ou é uma limitação dele? Cara, em tese, sim. Por exemplo, o que realmente causa um gargalo ali nas aplicações é a animação, né? Eu não sei se o Dart é uma linguagem de thread única, né? Não é uma linguagem concorrente, no caso, é uma linguagem paralela. Melhor, não é uma linguagem paralela. Mas, assim, o JavaScript não é. O JavaScript ele tem uma thread só e é isso. Você tem que se contentar com isso. Então, assim, tentar encaixar requisitos chamada de API, renderização de componente com animação, deixar isso tudo a 60 FPS é difícil. Então, assim, o que aconteceu é que hoje a gente tem uma biblioteca para animações chamada Reanimated, e a segunda versão dele, Reanimated 2, ele traz para a gente um benefício muito grande, que é digamos assim, a gente dribla, dá uma de Ronaldinho ali, dribla a bridge, e a gente consegue acessar se não me engano, a thread nativa do seu celular. Então, a gente consegue deixar as animações rodando de uma forma paralela, enquanto a gente está resolvendo ali as suas promises e etc. no JavaScript, sabe? Então, assim, foi feito justamente para poder manter essa qualidade, sabe? Então, às vezes você está lá scrollando, né, o seu aplicativo, né, rolando ali a página, e às vezes começa a travar do nada, porque quando a lista chega no final, faz um chamado na API, e aí tem que renderizar um novo componente. Então, assim, para sair dessa bagunça ali do JavaScript, eles trouxeram essa nova feature, que é justamente usar a thread nativa para poder deixar o processamento de animação, sabe? Legal, massa demais, cara. Você precisou responder a minha pergunta. Eu sei que hoje em dia no Flutter você tem o Future, né, que você faz ele rodar ali em outro espaço. E tem alguns componentes também que eles já são preparados para requisições assíncronas, né, e eles já têm sua própria animação, né? Então, quando você faz isso, você já coloca, sei lá, um estado de loading, né, na aplicação enquanto ele está rodando aquele processamento. Isso funciona de forma bem fluida, né, em 60 frames ali também. Então, legal saber que tem essa evolução aí no React Native, e aí deixa ele para a par aí os dois, né? Com certeza. Isso é um ponto interessante que vocês colocaram, e talvez uma coisa que a gente pode discutir aqui também, que é se tem alguma situação específica, né, algum problema específico que a gente vai enfrentar, ou que vocês mesmos já enfrentaram, e que vocês falam assim, pô, ainda bem que eu usei Flutter para isso, porque é muito mais fácil fazer com Flutter. Se fosse com React, tava ferrado. Ou o contrário, né? Nossa, o React Native me salvou aqui agora, porque se eu tivesse escolhido outra ferramenta, não teria sucesso. Acho que o Bruno já respondeu isso para a gente, né, no início do episódio ali. O depurador, né, do debugger ali do Flutter já é fantástico, sabe? É sempre bom lembrar que o Flutter ele é um framework completo, né? Ele tem ali a sua própria forma de fazer os testes, ele já tem tudo mais preparado ali para você poder desenvolver. Enquanto no React Native você vai ter que depender de bibliotecas de terceiros, e eu mesmo nunca consegui configurar um debugger no React Native, sabe? Eu só me contento com o console log e é isso aí, jogo para Deus. Nossa, que tristeza! Poxa, essa é uma desvantagem bem grande, né? O Dart, ele compila nativo em tempo de compilação e o React, ele compila em tempo de execução. Então,
Assim, se a gente for começar a falar de pontos negativos, né? Tem esse fato, né? Porque às vezes a gente vai ter um bug ali que só vai descobrir quando você entrar numa tela, renderizar um componente, aí você vai descobrir que quebrou o seu app. E tem esse fato do debugger também, que tem uma dificuldade muito grande de poder usar, né? E assim, já tive outros desafios também com o React Native que eu pensei, putz, se fosse Flutter, isso aqui estava muito mais fácil, sabe? No geral, assim, o React Native ele tem umas complicações a mais. E vocês falaram da experiência do desenvolvedor, né? Que também é um fator que conta muito, né? Pode ser jogada fora, porque se você tem uma vantagem ali de experiência do desenvolvedor, você acaba até resolvendo mais rápido bugs, entregando histórias mais rápido, entregando produto mais rápido. Isso complementa aquilo que eu vinha falando de um desenvolvimento mais rápido, da entrega de produto mais rápido também. Sendo clubista aqui, né? A maioria das coisas que eu faço, eu olho para o Flutter e falo, cara, como isso aqui é bom. Seja para lidar com animação, com qualquer coisa que seja. Problemas de interface, né? Não sei como esses erros são propagados ali no React Native, mas se eu tenho um overflow de um componente no Flutter, aparece uma tarjinha amarela ali e aquilo é visivelmente claro para mim que aquilo ali está com um problema, né? Eu consigo tratar aquilo ali de forma fácil, né? Eu não lembro como que é no React Native, mas grande parte dos problemas que eu tinha, seja CSS, HTML, JavaScript, parecia uma tela vermelha. O erro era intuitivo até, mas aquela tela vermelha me dava um ódio e era muito complicado de lidar com isso. Então, acho que por eu ter uma pouca vivência de React Native, e passei a frequentar a igreja do Flutter, hoje em dia, a maioria das coisas que eu desenvolvo, eu paro e penso, cara, isso aqui é muito lindo, isso é muito bom. Eu não tive essa experiência negativa. No Flutter você também consegue identificar alguns problemas ali de compilação que no React você não consegue, né, por ser muito filho do JavaScript ali, né? Então no Flutter a gente tem o null safety, ou tem alguns tipos de erros no código que você já identifica muito antes, ou que já te protegem, né, ou que te dão uma confiança maior na hora de desenvolver. Claro que eu estou falando isso do ponto de vista de um desenvolvedor de back-end que prefere exatamente que seja assim, né? JavaScript tem suas vantagens, a questão da liberdade ou solidão aí que o Rafael falou mais cedo. Assim, o JavaScript ele é uma faca de dois gumes, né? Por mais que ele é uma linguagem complexa, difícil de entender, assim, sem entender aquela questão da fila de eventos, toda aquela parte de como realmente o JavaScript funciona. Isso é complexo, demanda um bom tempo de estudo ali e bastante dor de cabeça e aspirina. Mas, assim, ao mesmo tempo, isso dá uma certa facilidade para o dev, no sentido de que o React Native o JavaScript é uma linguagem com um foco um pouco mais funcional, digamos assim, nas versões do React Native, sabe? Não naquele sentido puro do paradigma funcional, mas assim, a gente tem os componentes todos feitos como função hoje em dia, né, os componentes funcionais. Então, assim, é muito menos verboso a gente escrever e criar um componente do que é no Flutter, sabe? Eu acho que o Flutter tem que ter uma carga de conhecimento de padrões de projeto mesmo, padrões de abordagens mesmo, né? Design patterns ali, que você tem que conhecer. Então, por exemplo, a questão de um observable, né? Que é uma das formas que o Flutter resolve a questão de chamadas assíncronas e tudo mais. Então, assim, tem um certo grau de conhecimento que você tem que ter em questão de linguagens orientadas a objetos, que o JavaScript não é tão assim, sabe? Tem como você desenvolver com JavaScript de uma forma um pouco mais direta do que com o Flutter, sabe? O que eu achei mais complicado do Flutter era saber que, por exemplo, se você quiser fazer um botão com outline, assim, você tem um outline button, aí para você criar uma estilização,
você tem um outro objeto que é o Outline Button Style, uma coisa do gênero, que aí, sabe, tipo assim, explorar bem as possibilidades dos componentes do Flutter é algo que eu achei mais difícil, sabe? Enquanto no React Native, por ser aquela ideia de building blocks, né, você tem, tipo, blocos muito pequenos ali, que aí você que vai fazer a transformação, você consegue ter um domínio da aplicação, do que está sendo feito, muito maior, mais direto do que no Flutter, sabe? O Flutter demanda assim, ter um pouco mais de tempo de experiência para você poder aproveitar tudo que o Flutter pode te oferecer, sabe? Flutter tem uma dificuldade que eu enfrentei até esses dias já aqui trabalhando, que é os ciclos de vida de tela. Eu precisava pegar o ciclo de vida OnResume, que não existe no Flutter. Ele trabalha de uma forma diferente, que é esperar o resultado de uma tela. E eu precisava entrar numa tela, fazer alguma coisa lá e voltar e atualizar a tela que eu estava anterior. Para fazer isso no Flutter, é meio chato de fazer. Eu não tenho controle desse ciclo de vida dentro dele. E isso é um ponto negativo, que eu espero que eles resolvam algum dia, criando algum método ali, como tem o Started hoje em dia. Eu não sei como funciona isso no React, né? O ciclo de vida talvez é uma coisa que já esteja mais dominada aí no React Native, né? Um recado aí para os desenvolvedores de React não me baterem na rua, tá? Ainda bem que a gente está em home office, então ninguém vai me bater. Então, assim, porque eu fui meio advogado do diabo aqui, só que, né, fui mais amigo do que advogado, enfim. Então, perdão aí a quem ficou ofendido, mas é só a minha visão das coisas. Então, fizemos aqui nossa comparação, né? No final, a resposta depende, mas a gente realmente, não vou mentir, puxamos uma sardinha para o Flutter aqui, ele ganhou em alguns pontos. E se você é defensor do React Native, né, não se acanha, né? Mande uma mensagem para a gente e a gente te traz aqui para defender o React Native também. Mas é isso aí, acho que foi uma discussão muito boa, deu para passar por vários pontos importantes aí na hora de tomar essa decisão, né? E agradeço aí a participação da Fernandinha e dos nossos convidados especiais aí. Obrigado, galera. Tchau, gente. Até a próxima. Agradeço o convite. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Até mais.